Quais são os 4 componentes da fluência em inglês? Nesse vídeo eu quero esclarecer para você quais são os 4 componentes que são muito importantes para ter a fluência em inglês. O primeiro componente é a pronúncia, pronunciation. A pronúncia é muito importante, mas você não deve ficar neurótico com a pronúncia. O que você deve procurar é pronunciar as palavras de forma clara e com a sílaba tônica no lugar certo. Por exemplo, eu vou falar a palavra expensive. Se eu falar expensive, essa palavra ela não é entendida. A pessoa não vai saber o que você está falando. Então, a sílaba tônica, a pronúncia correta das palavras é muito importante para a fluência. O segundo componente é a gramática. Mas, teacher, você falou que gramática ela deve ser aprendida no momento certo, que devemos primeiro fazer o listening, depois o speaking. Calma. A gramática que eu falo é a formação da frase. O jeito certo de formar a frase, o verbo certo a ser utilizado. Isso é muito importante na fluência. Só que você não vai aprender a gramática fazendo exercícios ou só sentado lendo. Não. Você vai aprender a gramática ouvindo muito inglês. Ao ouvir muito inglês, quando você for falar alguma coisa errada, você mesmo vai se autocorrigir e vai usar a gramática correta. Então, a melhor forma de aprender gramática é ouvindo e praticando. O terceiro componente muito importante para a fluência em inglês é a compreensão. Para você ter compreensão, você deve fazer muito listening, escutar muitos nativos falando. A compreensão ela é muito importante porque é o que você necessita, porque a comunicação ela é de duas vias, de duas mãos. Você deve entender o que é falado para depois falar a sua opinião ou responder uma pergunta. Ou então, você deve entender o que está sendo falado naquele contexto, naquela situação, para poder fluir no seu inglês. O quarto componente muito importante é o vocabulário. Você sente que muitas vezes na hora de falar, você dá uma travada, você para, fica pensando. Isso é sinal de duas coisas. Primeiro, que você está pensando em português. E segundo, pode ser que está faltando vocabulário para você. Mas existe uma forma de melhorar isso. A forma de melhorar isso é você se preparando. Você sabe que vai passar por uma situação, por exemplo, de entrevista de emprego? Então, você pratica as palavras que vão ser usadas, as suas qualidades para você falar na entrevista, o seu education background, que é o seu histórico de estudos. Tudo que você precisa, você vai praticar. Você vai se preparar para aquela situação, ok? Então esses são os 4 componentes da fluência em inglês. Espero que você tenha gostado. Siga aqui o meu Instagram para mais dicas e todo dia tem dica para você. See ya!